Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vini de Oliveira, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo para você que entrou em contato conosco, já interessado no apoio para que você consiga estudar em Portugal, mais especificamente na Universidade dos Açores. A assessoria que nós estamos dando para pessoas que desejam morar e estudar em Portugal, ela acontece em várias universidades do país. Na realidade, qualquer universidade do país ou Instituto Politécnico, a gente consegue te assessorar, tá? Esse vídeo vai falar um pouco mais direcionado para quem deseja ir para a Universidade dos Açores. Ele vai ser um vídeo um pouco mais longo para esclarecer inúmeras dúvidas de vocês. Então não é um vídeo comercial, é um vídeo já de esclarecimento para quem deseja estudar na Universidade dos Açores, tá bom? Primeira coisa, essa parceria que eu tô fazendo com a Fly High Intercâmbio, é uma parceria que já existe há 2 anos. Nós já enviamos algumas dezenas de estudantes brasileiros para estudar em Portugal e nos mais diversos cursos, tá certo? A gente pode comprovar isso aí caso você deseje. Quem me conhece da minha atuação profissional já sabe que da minha seriedade, e eu não vou estar me envolvendo em qualquer tipo de projeto. Por isso que eu recebi o convite da vice-reitora da Universidade dos Açores para entrar nesse projeto junto com a Fly High Intercâmbio. Então, por que eu estou encabeçando isso? Porque, principalmente por ser uma universidade pública, tá? As universidades particulares, as privadas de Portugal, os estudantes muitas vezes nos procuram e a gente direciona, tá certo? Mas a universidade pública, ela tem uma credibilidade muito maior, como vocês sabem. Do mesmo jeito aqui no Brasil, que a universidade pública, ela tem uma aceitação muito melhor pelo mercado, a mesma coisa acontece lá em Portugal. Um primeiro esclarecimento que sempre surge de dúvida: universidade pública, na maioria dos lugares do Brasil, do mundo, elas são universidades pagas também. Você paga muito mais barato que a universidade privada, mas as universidades públicas são pagas. Então esse é um ponto importante. Porque eu quero estudar na universidade pública e é de graça. Não existe isso fora do Brasil. O único local, bom, pelo menos que eu tenho ciência, de que a universidade pública é gratuita no Brasil e alguns países aqui da América Latina, tá certo? Segundo ponto importante é que esse programa de ensino à distância, ele é ao vivo o curso, tá certo? Então não é EAD, as aulas não serão gravadas. Então você não vai, eu quero assistir a aula no meu horário, na minha conveniência. Não será assim, tá? Você vai ter a facilidade de você assistir todas as aulas de qualquer lugar do mundo, não é só do Brasil não. Será enviado um link e você vai assistir a aula da disciplina do curso que você estiver fazendo. Então essa aula será ao vivo lá em Portugal. Então o que acontece? Vini, eu posso ir a Portugal para assistir a aula? Pode. Você pode pegar um avião e assistir a aula. A mesma aula que você vai assistir de qualquer lugar, você pode assistir lá em Portugal. Então isso é um ponto importante, porque algumas pessoas entraram em contato conosco pensando que era um EAD, era um curso gravado. Não, não é assim. No Brasil existe uma portaria desde 2018 que libera cursos de mestrado e doutorado em EAD, mas até onde eu sei, nenhuma universidade, nem pública nem privada, possui mestrado ou doutorado em EAD. Lá em Portugal também, até onde a gente tem informação, nenhuma tem pós-graduação em EAD. E aí o que acontece? Vini, mas aí eu tenho o meu calendário aqui, eu sou professor de universidade e vai chocar as aulas. Não tem muito o que fazer, pessoal. Porque do mesmo jeito que se você fizer um curso aqui no Brasil, em qualquer instituição, e aí você quer assistir a aula do seu mestrado, se chocar você vai ter que ajustar. Então, a universidade não vai se moldar a você, é você que vai ter que se moldar à universidade. Então, essa realidade já é uma realidade que já existe. Então, por exemplo, no meu mestrado, na universidade pública aqui do Brasil, eu organizava o meu trabalho relacionado à minha grade horária das minhas aulas do mestrado. E eu tinha que assistir, e tinha lista de presença, tudo, porque pós-graduação não difere de graduação nesse sentido. Você precisa cumprir uma carga horária presencial em aula. O que vai facilitar é o seguinte: lá na Universidade dos Açores, os cursos são, em geral, às quintas, sextas e sábado.
E aí, lá, o horário de lá é sempre das 18 às 22. Então, como eles estão 3 horas à frente, então o que acontece? 18 horas de lá são 3 horas da tarde daqui. Então, você tenta negociar com o seu trabalho, por exemplo, com a sua instituição de ensino, para que você consiga ter folga naquele horário ali, trabalha 6 horas corrida, enfim, cada um vai dar seu jeito para que você consiga assistir essas aulas. Mas as aulas não ficarão gravadas. A aula será transmitida ao vivo por questões de direito autoral. Então as aulas não ficarão gravadas. Perdeu a aula, perdeu a aula. E você vai levar uma falta. Então você precisa se organizar nesse sentido, tá? Sobre os cursos. Como no Brasil, pessoal, pós-graduação também ela é diferenciada. Não são todos os cursos e os nomes corretos que vocês têm. Aqui, muitas vezes a gente tem aqui. Por exemplo, o meu programa de mestrado era um programa de pós-graduação em computação, comunicação e artes. Era um curso interdisciplinar. Ah, Vini, mas eu quero um mestrado em restauração de patrimônio histórico da Bahia. Eu quero isso lá em Portugal. Realmente eu acho muito difícil existir esse tipo de coisa. O que vai acontecer, e quem já tem vivência acadêmica sabe disso, você tem o programa e você tem que se ajustar ao programa da instituição. Então, funciona isso no Brasil, na Inglaterra, onde eu morei, funcionava assim, nos Estados Unidos, onde eu tenho contatos, funciona assim, na França não tenho certeza, mas com certeza eu digo que no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal, o estudante tem que se adequar ao programa. Então não adianta você querer um programa exatamente igual você quer. Outra pergunta que acontece muito: Vini, você conhece algum professor que tem uma linha de pesquisa assim, assim, assado? Esse professor aí você vai encontrar no Google. Não tem muito o que fazer. Do mesmo jeito que aqui no Brasil, por exemplo, você teria que buscar um professor que tem essa sua linha de pesquisa, lá em Portugal vai ter que ser a mesma coisa. E o que difere, e eu passei isso no doutorado agora, é o seguinte: o professor diz assim, olha, quando você passar, quando você estiver matriculado, a gente conversa. Eu tenho interesse aí, eu pesquiso coisas relacionadas a empreendedorismo, no meu caso, por exemplo. E o cara não respondia LinkedIn, não respondia e-mail, não respondia nada. Muito educado, respondeu um e-mail dizendo assim, olha, quando você estiver matriculado, a gente vai conversar. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente quer ter aqui no Brasil uma relação muito próxima e tal, isso não acontece fora do Brasil, tá certo? Depois que você tiver matriculado, que você tiver dentro da instituição, você se aproximar do professor e conquistar essa pessoa, beleza. Mas você de fora, você não é aluno da instituição. Ele não vai perder tempo com a gente. Isso aí eu afirmo para vocês tranquilamente. Com relação a pagamentos, dúvida. Vini, eu tenho que pagar esse imposto de Portugal? Sim. Do mesmo jeito que aqui no Brasil a gente é obrigado a emitir uma nota fiscal, lá em Portugal é a mesma coisa. Então a gente paga imposto lá em Portugal, o imposto de Portugal, o IVA, né? Ele incide em 23% em qualquer pagamento. Então, o imposto da universidade você vai ter que pagar. Então você tem que considerar que você está pagando a propina, como eles chamam, né, que é a mensalidade, com 23% de imposto. Então, fora do Brasil sempre acontece isso. Eles apresentam o preço, esse preço sempre é exibido fora do Brasil sem imposto, e daí você tem que acrescer aquele imposto. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando você vai comprar um produto, cada cidade tem um imposto diferente. Então, por isso que eles colocam o preço, por exemplo, de um iPhone, vamos imaginar $1.000. É $1.000, mas é $1.000 mais o imposto de Nova York, $1.000 mais o imposto de Miami, $1.000 mais o imposto de Los Angeles. Cada lugar tem seu imposto, tá? Então isso é importante também você se familiarizar. Outra dúvida, como é que é o pagamento, Vini?
são 2 pagamentos que você vai realizar. Um, diretamente à Universidade dos Açores. Então você vai pagar a sua taxa de inscrição para o seu mestrado ou seu doutorado, você vai pagar a sua taxa de matrícula, você vai pagar as suas propinas, né? Mais uma vez, propina é mensalidade, é o termo que é utilizado lá em Portugal. Então você vai pagar suas mensalidades diretamente à universidade. Todo o seu contrato vai ser diretamente à universidade. Se você deixar de pagar um mês a mensalidade, o seu problema é com a universidade, tá certo? Então não existe pagamento para a nossa empresa, beleza? E aí, para que você consiga se matricular na universidade, você vai pagar uma assessoria para que a gente dê toda a orientação, todos os trâmites e as facilitações para que você tenha mais agilidade. E aí existe essa assessoria que vai te dar todo o suporte consultivo, de execução de algumas coisas, tá certo? Toda a orientação, você não vai ter nenhum tipo de problema, tanto da minha parte como da parte da Fly High Intercâmbio lá em Portugal, exatamente para agilizar a sua vida, tá bem? Então, são 2 valores. Nesse vídeo aqui, como eu estou deixando no YouTube, você vai ter um link aqui de um PDF com todos esses valores e todas as orientações. Vini, eu estou com dúvida. Agendamos 30 minutos de reunião comigo ou com o Santos Neto, lá em Portugal, e aí esclarecemos as suas dúvidas. Depois disso, já é o nosso trabalho de assessoria, você contratando a nossa assessoria, teremos o maior prazer de poder te ajudar a você transformar esse sonho aí em realidade, de realizar sua pós-graduação fora do país. E aí, é um assunto sempre muito importante, sempre perguntado pelas pessoas. Vini, o diploma é reconhecido no Brasil? A Universidade dos Açores, como eu frisei no começo desse vídeo, é uma universidade pública. Então, é uma universidade do governo português. Todas as instituições de ensino no mundo que você encontrar, que são públicas, elas têm uma facilidade muito maior de reconhecimento no Brasil, tá? Então, se você fizer um curso na Universidade de Oxford, por exemplo, em Cambridge, por exemplo, tá? Você vai ter uma facilidade de reconhecimento desse diploma aqui no Brasil. Aí você estuda na universidade privada, na Inglaterra, na França, em Portugal, dá um pouco mais de trabalho. No passado, o trâmite era muito complicado. Você passava 2, 3 anos para reconhecer um diploma. Agora não é mais assim. Existe um portal do MEC, onde você cadastra toda a sua documentação lá, e aí esse portal ele agiliza agora o reconhecimento do seu diploma. Então algumas pessoas passavam 3, 4, 5 anos para reconhecer um diploma no Brasil. Agora não é mais assim. Então, hoje em dia, mais uma facilidade para a gente. Realmente, quem desbravou anos atrás uma pós-graduação fora do país, realmente teve bastante problema. E hoje em dia não existe tanto isso, tá? Então, esse diploma da Universidade dos Açores, mais uma vez, é uma universidade pública, é uma universidade do governo português, tá? Então, você vai ter muito mais facilidade para reconhecimento do seu diploma do que uma universidade privada em Portugal. Esse detalhe ele é muito importante, porque vão recusar seu diploma? Não vão recusar seu diploma, mas pode ser que exijam muito mais informações de uma universidade privada do que de uma universidade pública, por mais que seja fora do Brasil, tá? Do mesmo jeito que você precisaria para reconhecer o seu diploma fora, tá certo? Com relação à documentação, existe uma lista de documentos que precisam ser organizados para o seu trâmite, tá? Nessa assessoria nós vamos ajudar você todo esse processo. É importante você lembrar que, por ser na língua portuguesa, não precisa ter nenhum tipo de tradução juramentada, o que é muito bom. Que se fosse para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a França, para a Espanha, você tem um custo a mais de traduzir seus diplomas, por exemplo, para a língua onde você está indo, com um tradutor juramentado, quer dizer, que é um tradutor que tem um reconhecimento pelo governo desses países para traduzir seu documento, e depois disso,
para qualquer lugar fora do Brasil, você precisa fazer o reconhecimento daquele documento, que isso se chama apostilamento de Haia. Existe uma convenção que aconteceu na cidade de Haia, tá certo? E que definiu que documentos para transitar entre os países que fazem parte desse acordo precisa ter o apostilamento de Haia. Em cada lugar do Brasil tem um cartório específico que faz isso. Como é que você faz? Você deixa o seu documento no cartório, o cartório vai cadastrar o seu documento no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e daí, no dia seguinte, normalmente, eles te entregam o teu documento com o apostilamento de Haia, que é um documento que fica anexo ao seu documento original, tá certo? Ou a sua cópia autenticada. Então, isso aí também é uma orientação que a gente vai dar para você. Então, em resumo, esse vídeo aqui é exatamente para esclarecer, realmente ficou um vídeo um pouco longo, mas já tira inúmeras dúvidas de vocês. Nesse vídeo aqui tem um link aqui de um arquivo onde você pode baixar, tá certo? Tem os nossos contatos, tem os preços de cada curso. Lembrando que mestrado são 2 anos e doutorado em Portugal, no mínimo 3 anos, tá certo? Você não consegue terminar um doutorado com menos de 3 anos. Você pode levar mais anos, mas menos de que 3 anos não pode, tá? Então também isso é uma característica de doutorado em Portugal. Uma dúvida também que muitas pessoas perguntam: o que é doutoramento? Doutoramento é simplesmente o nome como eles chamam lá o doutorado. Eles chamam lá de doutoramento como poderiam chamar de laranja, por exemplo. Tá certo? Então, é só para esclarecer, porque são dúvidas que acontecem com frequência e a gente está aqui esclarecendo para você. Estaremos inteiramente ao seu dispor para te ajudar. Nesse arquivo PDF que está aqui no link, você tem textualmente todos os dados que são necessários para que você tire suas dúvidas junto com esse vídeo. Se porventura tiver mais alguma questão, entre em contato conosco. E um último ponto que eu quero dizer é o seguinte: corra, porque ainda é possível você se matricular no ano letivo 2020-2021. Lembrando, pessoal, que em Portugal e na maioria dos países do mundo, o ano letivo começa em setembro ou outubro, tá certo? Então, por isso que se você correr, ainda há tempo de você se matricular para esse ano letivo na Universidade dos Açores. Em outras universidades eu não tenho como garantir. Onde eu vou fazer meu doutorado, por exemplo, não é mais possível. As inscrições e matrículas acabaram em julho, tá? Mas na Universidade dos Açores ainda há tempo para que você possa fazer o seu mestrado ou o seu doutorado, tá bom? Se porventura vocês conhecerem pessoas que têm interesse em graduação, também nós assessoramos para graduação. A nota do Enem é válida no Brasil, a nota do Brasil do Enem é válida lá em Portugal. Existem critérios específicos para graduação, mas estamos aí ao seu dispor para te ajudar, tá bom? Um forte abraço, vamos em frente, e qualquer dúvida, entre em contato conosco nesse telefone que está aqui no vídeo durante todo o tempo, tá bem? Tchau, pessoal, vamos em frente.